Boa noite, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à terceira live da série de entrevistas das candidaturas LGBTQIA+, do PSOL. Essa é uma realização da setorial LGBTQIA+, do PSOL São Paulo, capital, buscando dar visibilidade para as nossas candidaturas, promovendo também o debate sobre nossas pautas e sobre as propostas apresentadas para a cidade de São Paulo. Nós gostaríamos de contar que os convites foram feitos independentemente da candidatura ser individual ou coletiva, pois não se dirigiram às candidaturas, mas aos sujeitos. Para candidaturas coletivas, os convites foram direcionados apenas a co-candidatas, candidatos que se identificam como LGBTQIA+. Eu sou Denise Coelho, sou membro da setorial LGBTQIA+, aqui da capital, e vou fazer a mediação desse debate. Nós agradecemos a participação da Cíntia Zanco, do coletivo Diversidade SP, e do Zé Nildo, que é do coletivo Direito para Quem. Nós teríamos hoje a participação da Luana Alves, porém ela teve imprevisto e a sua participação foi transferida para esta sexta-feira, dia 30, no mesmo horário. Nós estamos fazendo essas lives todas as terças e sextas, sempre às 20 horas, no nosso canal do Facebook. Bom, sobre o formato dessas entrevistas, nós teremos 4 blocos de perguntas e cada pessoa terá um tempo regular de 4 minutos nas primeiras 3 perguntas e 5 minutos no último bloco. A ideia é que a gente já combinou que todas as candidaturas vão respeitar o tempo para a gente ter um tratamento justo e equânime a todos, e por conta disso nós reforçamos a candidata e ao candidato que o tempo seja respeitado. Bom, haverá rotatividade nas respostas, evitando que seja sempre a mesma pessoa que seja a primeira a responder. Então, a primeira pergunta vai ser por ordem alfabética e a partir da segunda a gente vai alternando. Bom, antes da primeira pergunta, só lembrando, aperta 50 e vem. Vamos votar Boulos, Erundina, né? Nós precisamos do conjunto de vereança e também de um prefeito e uma vice-prefeita bacanas na prefeitura. Bom, então, primeiro bloco, a questão é a mesma para os dois, e qual o seu histórico de vida e vivência da questão LGBTQIA+, e LGBTQIA-fobia. Começando pela Cíntia, por favor. Então, boa noite a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e parabenizar a iniciativa do setorial, que eu acho que é importantíssimo que a gente divulgue as candidaturas para que as pessoas, né, as candidaturas LGBTQIA+, para que o público LGBTQIA+, que está disposto a votar em um representante da comunidade, consiga escolher um candidato de qualidade, porque, como a gente sabe, assim, vou citar um exemplo aqui, o Fernando Holliday faz parte da comunidade, mas ele não defende as nossas causas, não é mesmo? Então, além de a representatividade, não é só um corpo LGBTQIA+, mas é toda a intenção e o desejo de lutar pelas causas da comunidade, de todos nós, né? Então, muito obrigada, boa noite a todos e vamos começar. Então, histórico de vida, vou falar um pouco de mim, né? Eu sou musicista, né? Sou artista da música, eu sou violinista, arranjadora e também arte educadora. Eu trabalho com isso há muitos anos e tenho uma atuação dentro da arte bastante diversificada, né? Toco em orquestra sinfônica há muitos anos, faço arranjo sinfônico também. Também tenho uma atuação com a música popular e com teatro, com trilha de cinema, com trilha para teatro, já fiz de um tudo nesse setor. E dentro dessa minha atuação, eu sempre tive uma atuação que é o que eu chamo de micropolítica, né? Sempre tive nas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores da cultura, por maior distribuição das verbas da cultura de maneira mais democrática.
E dentro desse processo eu fui amadurecendo a minha atuação política, né? Então, já conseguimos sempre em atividades em conjunto, né? Lei de criação da Escola EMIA, por exemplo, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, que é uma escola super importante, que é inspirada na Escola PAC, no projeto do Anísio Teixeira, e também com inspiração do Mário de Andrade, e que oferece no horário complementar à escola regular, gratuitamente para crianças do município, educação artística, iniciação artística, né, em várias áreas, tem dança, música, teatro e artes visuais. E a ideia, esse era um projeto piloto, né? A ideia é que cada parque da cidade tivesse uma EMIA. Sabe quantas EMIAs tem hoje na cidade? Uma. Há quase 40 anos. Então, essa foi uma das coisas, e ela corria risco de acabar também. Então, conseguimos sempre, por meio de mobilização coletiva e do que a gente, que é conhecido como advocacy, né? Que é um lobby pelas causas públicas, conseguir as conquistas para a população e também para os trabalhadores da cultura. E também nas orquestras sempre tive essa atuação. Nos últimos anos, diante dos acontecimentos terríveis que nós temos visto, né, da ascensão da extrema-direita e do bolsonarismo, do golpe que teve e tal, eu senti uma necessidade de ampliar essa atuação política para a atuação partidária. Ixi, nem vou conseguir contar nada. E aí, por fim, me afiliei ao partido dentro não vou conseguir concluir em 30 segundos, nunca. Bom, como consequência da atividade política, eu acabei sendo convidada e estou junto com os meus colegas do Coletivo Diversidade nessa candidatura e que pretendemos representar bem a comunidade LGBTQI+. Depois eu conto sobre a homofobia. Tudo bem. Eu fiz o sinal tudo bem, porque a gente poderia descontar do seu tempo final, se você quisesse concluir agora. Você que sabe. Eu posso, então, só falar sobre a homofobia? Pode concluir, e depois nós descontamos. Isso, tá bom. Obrigada, Zé Nildo. Obrigada, Denise. Então, a minha geração é um clássico, né? Eu tinha 25 anos quando a Organização Mundial da Saúde, em 90, retirou a homossexualidade da lista das patologias, né? Então, eu, como muitas pessoas da minha geração, tivemos uma vivência de muita opressão de dentro do armário e de medo mesmo, né? E eu costumo dizer que a literatura me salvou, porque, graças a Deus, eu gostava de ler e, por acaso, tinha uns livros lá na biblioteca da escola, em casa e tal, e eu li alguns livros que me libertaram. Essa de Queiroz, o Primo Basílio, tem um caso de amor lá. Eu fiquei assim, eu não sou o único alien do universo. Bom, mas nessa época, assim, um episódio que eu vou falar, entre tantos outros, que todos nós vivemos no dia a dia, né, com ironia, com opressão, com ridicularização, mas teve um que foi assim, quando eu tinha 19 anos, minha mãe me surpreendeu dando beijo na namoradinha. E aí a família inteira se mobilizou, nos proibiram de nos encontrarmos, eu fui colocada na psicóloga para ser curada, e eu fui perseguida. Todos os passos que eu dava, ia para a escola, ia para não sei onde, meu pai ia atrás, minha mãe ia atrás, de quebrará. Isso foi em setembro. Em fevereiro eu saí de casa, mudei para São Paulo, desde então sou independente, cuido da minha vida, que foi assim que eu resolvi fugir da história. Então tá bom. Bom, então, só esclarecendo, né, para quem está de fora, nós tínhamos feito um acordo prévio sobre o uso do tempo e no final, no último bloco, a gente vai fazer o ajuste conforme cada um sentir que precisa usar mais tempo nos primeiros blocos, por isso que foi permitido que a Cíntia concluísse. Então, agora a segunda resposta vai ser do Zé, e aí, Zé, a mesma coisa, tá? Se você achar que precisa continuar falando, tudo bem, tá bom?
E eu estou cronometrando aqui, e aí depois a gente faz o ajuste no final, tá bom? Queria só pedir para a Cíntia, por favor, desligar o seu microfone. Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Pode ir, Zé. Boa noite a todas, a todos, a todos. É uma honra enorme estar com vocês e com duas mulheres que eu não conhecia, né, mesmo sendo do partido, mas a gente ainda não se encontrou, mas já estou encantado e querendo arduamente a possibilidade de conhecê-las presencialmente. Denise e Cíntia, obrigado, viu? Me sinto na mesma faixa etária de vocês, estão bem animadas e felizes, e é muito, no meu público é muito diferente, né? A gente é o público gay é um público que anda mais no ciclo, né? No ciclo gay, e às vezes a gente perde a oportunidade de conhecer vidas, experiências de vida. Então, isso já é uma troca muito importante. Quero agradecer a oportunidade, a possibilidade, parabenizar o setorial LGBTQI+, enfim, é uma honra também, porque, além de tudo, estamos no mesmo partido, socialismo e liberdade, construindo juntos e juntas uma real resistência ao Bolsonaro na cidade de São Paulo, para combater também a transfobia. Então, eu sou o Zé Nildo, mas eu também sou Éder, sou Rafael, sou Diego, eu sou Milena, sou Juliana, eu sou Elô, sou Pedro, sou Jamile, sou Odilei, sou André, sou Gorete, sou Emerson, sou mais um Zé, eu sou o coletivo Direito para Quem, sou um nordestino, paraibano, assim como a Luísa Erundina escolheu São Paulo para habitar e sobreviver, e por que não sonhar, né? É uma cidade que, como a Cíntia fala, dá essa liberdade, né? Muitas vezes com algumas restrições, mas diante de outros lugares, como é o Nordeste da Paraíba, é bem mais difícil. E aí fui me tornando militante nos direitos humanos aqui, por conta da Pastoral da Juventude. Então, é um pastoral dentro da Igreja Católica mais progressista, né? Da teologia, da libertação, lá onde fui me encontrando como pessoa, me reconhecendo como ser, e razão que fui fazer direito para me tornar, então, advogado, para defender, por pensar em defender as minorias, era uma perspectiva cristã, que acredito que são um dos meus valores, e depois fui trabalhar com criança e adolescente, na Fundação Projeto Travessia, depois no SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, depois dando assessoria a abrigos, a medida socioeducativa. E aí eu também, nesse período de vida, essa necessidade também de defender a minoria, foi quando eu fui me especializar, acho que pensando também sempre na autodefesa, me especializar na advocacia homoafetiva. Foi quando, então, comecei a atuar na advocacia, primeiro, naquela época ainda, por situações como união estável, para reconhecer a união estável, depois o divórcio, divisão de bens, depois a adoção, era a cada momento uma briga, né? Hoje ainda é difícil, por exemplo, a retificação do nome, mas foram situações e momentos na minha vida de luta que eu fui passando nesta causa. Fiz teologia, que também foi uma forma de me encontrar dentro de uma religião que julga, né, encontrar resposta para aquele julgamento. Então, a teologia popular também me deu novos horizontes. Hoje eu estou no coletivo Direito para Quem, para ocupar a vereança de São Paulo, para colocar a periferia no centro das discussões, a criança, o adolescente, especialmente a juventude e a comunidade LGBTQI+. Que é importante pensar políticas públicas na cidade que repara, que olhe para as mazelas dessas pessoas. Então, não estou sozinho, sou apenas mais um Zé de tantas histórias e rostos, cansados dessa política velha, desse jeito velho de fazer política, e nós queremos experimentar algo novo com o coletivo Direito para Quem, por isso que nós chegamos para amar, chegar e fazer, e essa noite vai ser incrível. Obrigado. Obrigada, Zé Nildo. Bom, peraí, deixa eu só marcar o tempo dele aqui para depois não dar confusão. Pessoal, a gente gostaria de fazer mais uma propaganda de bolos de Erundina, entre um bloco e outro.
E estudando lá o plano de governo deles, existem várias propostas para a nossa comunidade. E eu selecionei aqui, no tópico da educação, a campanha de conscientização dos nossos direitos, né, LGBTQIA+, e desenvolvimento de políticas públicas do combate à violência LGBTQIA-fóbica. E o outro item, que é a campanha de prevenção de STs, de suicídio, entre outras coisas. O segundo item, eu escolhi para focar na questão do suicídio, porque o suicídio ele acaba acontecendo com uma frequência maior entre jovens LGBTQIA+. No mês passado, a gente teve o Setembro Amarelo, e eu estava dando uma olhada nos números, que jovens LGBTQIA+, pensam 3 vezes mais em suicídio do que cis heterossexuais. E tem 5 vezes mais chances de colocar a ideia em prática. Não sei se todo mundo já viu a estatística, mas no mundo uma pessoa se suicida a cada 40 segundos, e no Brasil a cada 45 minutos. E isso é uma questão muito séria para a nossa comunidade também. Então, para a gente ter um suporte aí a nível municipal para combater essas coisas todas, e a questão da LGBT-fobia, que causa esse mal-estar e essa questão do suicídio, então vamos votar Boulos Erundina 50. E agora, o segundo bloco. A pergunta é a mesma para ambos. Que pautas a candidatura traz para a comunidade LGBTQIA+? E quem começa respondendo dessa vez é o Zé Nildo. Espera só eu ligar o cronômetro, eu te faço um joinha aqui, tá? Tá bom. Obrigado. Bom, as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneras, queendrex, intersexuais, assexuais ou qualquer outra forma de ser diferente dos cisgêneros e heterossexuais estão na incansável luta por seus direitos. Respeito também e contra os obstáculos impostos por uma sociedade heteronormativa. E aqui já queria dizer que a heteronormatividade mata. A heteronormatividade mata. Por isso, é a heteronormatividade que cria o preconceito, e nós temos, lamentavelmente, governos que estão aí, alicerçados com ideias arcaicas, patriarcais, que alimentam essa heteronormatividade como justificativa para diversas violências e omissões de direito. Então, o desafio é superar uma cidade marcada por esse preconceito, por esse ódio, em busca de uma igualdade social, seja por meio da conscientização das pessoas contra a homotransfobia, ou seja, pelo aumento da representatividade das pessoas LGBTQI+, nos mais diversos setores da sociedade civil e na busca do acesso a direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida. Então, a primeira coisa é lutar por representatividade, porque quando a gente se vê no outro, a gente se sente acolhido pelo outro, a gente se sente parte. Então, quando a gente está num espaço, num lugar em que a gente não pode ser o que se é, né, é um lugar que o lugar automaticamente já nos rejeita, já nos exclui. Então, é muito importante a representatividade para a gente se entender parte do espaço, portanto, parte do poder público. Além dessa luta constante, também tem outras questões que se deve colocar como prioridade. Uma delas é a falta de emprego e de melhoria de oportunidades para as pessoas, especificamente aqui, as que mais sofrem com a questão do emprego são as pessoas trans. Então, precisa pensar políticas públicas específicas para inserção social no mercado de trabalho, porque são marcados por obstáculos de diferente natureza, como desqualificar, negar oferta de emprego devido à orientação sexual e diversos problemas na relação de trabalho. Então, é preciso fomentar, ampliar políticas públicas na cidade
que dê possibilidade de ampliar esse acesso. Nós, do coletivo, lá atrás, construímos uma plataforma junta com possibilidade, pensando a possibilidade que a cidade de São Paulo precisa ampliar centro de referências nas periferias. Nós já temos alguns centros de referências que são maravilhosos, mas eles estão no centro, muitas vezes no centro da cidade, e na periferia não tem. E como a Denise já acabou de contar, né? Quem mais sofre, por exemplo, com suicídio? São os jovens LGBTQI+. Eles são expulsos da igreja, são expulsos da família, são expulsos da escola, não tem para onde ir e não tem um espaço que oriente, não tem um espaço que acolha, e aí são compulsoriamente jogados por situações degradantes da sua própria vida. Então, é preciso pensar nisso. É preciso ampliar a aplicação e criar a lei, de fato, do programa Transcidadania, ampliar e transformar ele em lei, ampliar uma OBS, nós estamos pensando em uma OBS colorida, que é um atendimento humanizado para as pessoas LGBTQI+, e projeto de capacitação para os centros, para poder as pessoas que atendem também serem capacitadas para isso, e, por último, implantar políticas públicas destinadas à contratação, como já disse, das pessoas LGBTQIA+. Beleza, super pontual. Deixa eu parar com outra aqui. Cíntia, sua vez agora, por favor. Então, a gente tem, as pautas são muito em comum, né? Nós do Coletivo de Diversidade, somos aqui composto, né? O Coletivo de Diversidade é composto pelo o Vinícius Lopes, ou o professor Robson, e nós tínhamos a joia, que era a Amanda Maffei, que era a nossa representante trans, e que travesti, e que faleceu pela Covid, infelizmente. E por isso a gente tem, não só por isso, né, mas por a população trans ser a mais, trans e travesti, ser a mais vulnerabilizada, então a gente tem como frente também, e eu acho que todos nós devemos ter, da comunidade, todas as letrinhas, a gente tem que colocar na frente os mais vulnerabilizados, que é essa população. Então, a gente tem também como prioridade essa coisa de ampliar as casas de acolhimento e de passagem para travestis, transexuais, idosos LGBTs também. E o projeto Transcidadania também é o mesmo ponto, tem que ser ampliado, tem que ser reforçado, as casas de referência da diversidade e tudo mais. Também a mesma coisa. Eu vou até resumir aqui de uma maneira. Nós assinamos os compromissos da ANTRA e da Aliança Nacional LGBT, que tem as duas têm propostas bastante amplas e interessantes para a comunidade toda. Mas, além dessas todas que o Zé Nildo já falou, que nós subscrevemos, né, que estamos em sintonia com essa mesma coisa, porque todos nós temos a percepção das necessidades, mas só queria colocar isso, que na frente a gente tem que, todos nós temos que lutar pelos mais vulnerabilizados da nossa comunidade. Mas a gente tem uma outra, tem tantos, né? Eu falei aqui dos colegas também, porque como eles todos virão aqui, então eu vou falar dentro das pautas, uma das que eu tenho como mais caras, porque eu acho que tem a ver com tudo que eu falei antes sobre a história da homofobia e tal. E tem a ver com a história do Brasil recente, porque a história do kit gay, né? Que era um projeto de educação sexual, para educação para a diversidade, foi um estopim, um pivô, uma coisa que foi vilanizada e deturpada e usada contra nós, usada como plataforma política, baseada numa mentira, porque era um projeto bom. E eu acho que é de importância fundamental a gente conseguir implementar na cidade de São Paulo, na rede municipal, um projeto de formação e educação, não só de crianças e adolescentes, né? Tudo bem planejado, mas também que seja voltado para os funcionários, certo? Das escolas, dos postos de saúde, né? Todos os profissionais envolvidos em atendimento ao público e familiares, porque eu acho que a partir da educação e da informação, que também a gente não vai deixar aquela criança que é LGBTQIA+, sozinha, desamparada, que isso é bem importante, que para a saúde mental, inclusive, para autoafirmação, para segurança, para autoestima, eu acho que é fundamental.
Então, esse é um projeto que eu acho que eu vou mais me empenhar, quando estivermos lá na ZNU, que seremos colegas, e em conseguir, porque eu acho que é pela educação, sim, que a gente consegue transformação do mundo, que a gente consegue tocar e colocar para todo mundo que a gente faz parte de um corpo só, né? Nós somos da mesma espécie, nós somos a humanidade, o outro é nosso semelhante, por mais diferente que ele seja. E que também incluo nisso todas as outras populações minorizadas ou deficientes também. A gente tem que ter uma educação inclusiva para todo, antirracista, inclusiva, com formação dos professores também para receber a população diversa, que é a população da cidade de São Paulo. Muito bem, os dois seguiram o tempo certinho, hein? E com um conteúdo sensacional. Sem precarizar o conteúdo. Bom, agora antes do nosso terceiro bloco, tem mais uma propaganda. É muita propaganda, né? Essa daqui é no trabalho e tem a ver com o que vocês falaram também. Um dos itens é incluir programa de contratação de pessoas trans e travestis que tenham sido contempladas no Transcidadania, assim como a instituição de feiras municipais de empregabilidade trans. E é isso, né? Das letrinhas, as mais vulnerabilizadas são mesmo as populações trans, travestis, e também a gente assistiu a live sobre a população intersexo, para quem perdeu a nossa live no domingo com a Caroline Ara, mediada pelo Valdés, foi maravilhosa, assim, é muito sofrimento, todo mundo precisa assistir para entender um pouco melhor essa questão que é tão pouco falada, né? A gente precisa ajudar aí na visibilidade intersexo. Bom, então agora passando para o nosso terceiro bloco, são as questões diferenciadas para cada candidatura. Então, previamente, nós entramos em contato para saber quais são os temas mais caros para poder dar espaço para que exista um debate direcionado, né? Então, para a Cíntia Zanco, que vai começar dessa vez, a pergunta é: além da pauta LGBTQIA+, você está à frente de quais outras pautas prioritárias do coletivo? Tá, muito obrigada pela pergunta. Eu acho importante a gente se colocar também como cidadãos que são muito mais do que LGBT, né? Todos nós temos as nossas formações, as nossas lutas, as nossas áreas de interesse, a maneira como a gente pode contribuir com a sociedade. No meu caso, então, dentro do nosso coletivo, nós compartimentamos, assim, né? Cada um tem as suas pautas mais queridas, assim, mais que tem a ver com o perfil da pessoa mesmo. Então, eu fico à frente com a pauta da cultura e dos direitos das mulheres. Na pauta da cultura, eu tenho 3 frentes principais, que, assim, eu acho que a cultura é fundante da nossa identidade, né? Enquanto povo, enquanto brasileiros, enquanto tudo. E também é uma área que nos últimos anos, tem sido vilanizada, tem sido colocada como a culpada por tudo, né? E foi usada, inclusive, na campanha, como aquela história da Lei Rouanet. Tá? Então, eu acho que a gente tem que dar de volta à cultura o lugar que ela merece. Então, primeira coisa, promover ampliação do orçamento da cultura, da pasta da cultura dentro da cidade de São Paulo. São Paulo tem um orçamento anual, esse ano de 2020, de 69 bilhões. E desse valor, que é um valor considerável, apenas 1,5% é destinado à pasta da cultura, apesar da cultura movimentar 10% do PIB da cidade de São Paulo. Porque a cultura tem toda a cadeia produtiva da cultura, né, que envolve, além das coisas que a gente identifica como cultura, como teatro, ou conceito, coisa parecida, mas tem toda uma movimentação que envolve turismo, ocupação de restaurante, ocupação da cidade como um todo. Então, acho que lutar por isso eu acho fundamental, porque também traz um benefício para a cidade toda, porque vai movimentar a cadeia econômica da cidade toda, e a cultura
tem um papel importante na vida de todos e vai ter mais importante ainda no panorama da pós-pandemia, com certeza absoluta, porque cultura também é bem-estar, saúde física e mental. A outra coisa que eu gostaria muito de promover, de buscar, né, através do mandato, é uma descentralização, tanto dos recursos, né, dos investimentos da Secretaria de Cultura, como do polo de decisões. Então, assim, a Secretaria de Cultura tem uma série de equipamentos que estão degradados e meio que abandonados. Tem 13 teatros municipais, tem toda a rede de CELS, PIAs, etc., que a gente poderia promover um investimento descentralizado e uma programação contínua, um roteiro, uma itinerância em todos esses equipamentos, promovendo a cultura em todos esses lugares, e diversificada, né, de todos os gêneros, e também promovendo empregabilidade para os trabalhadores da cultura, que estão, no momento, absolutamente desamparados, assim, porque nem a lei de emergência do governo os artistas foram incluídos. E também, da mesma forma, incluindo a comunidade LGBTQIA+, eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, nós temos a nossa contribuição como comunidade LGBTQIA+, na cultura é imensa, né? Isso todo mundo sabe. Mas, por exemplo, vocês sabiam que Tchaikovsky era gay? Pouca gente sabe, mas, né? Então, eu gostaria de promover eventos de cultura de todos os gêneros, inclusive de música erudita, só com compositores gays, com compositoras lésbicas, com coisas assim. E promover também eventos dos tradicionais que são reconhecidos, né, como da cultura nossa gay, que são as festas de drag queens e tal. Eu acho que é importante a gente promover a nossa comunidade através de gêneros diversificados de cultura. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Agora, nós combinamos um formato um pouquinho diferente hoje. O Zé Nildo vai ter 30 segundos, não, 3 minutos para comentar esse tema da Cíntia. Você desliga o microfone, por favor, Cíntia. Posso começar, Denise? Eu acho que isso que a Cíntia traz é fundamental, né? Porque na nossa realidade, principalmente na realidade da periferia, o que a gente percebe é que as políticas públicas já é um estado mínimo na periferia, a política pública, porque ou ela chega pela escola ou ela chega pela polícia. E durante essa pandemia, com a escola fechada, a única política pública que chegou foi a polícia. Então, toda vez que entra um governo que tenta enxugar, que tenta falar que não pode ter muito gasto público, os cortes sempre é na cultura e na assistência social. Sendo que a cultura, ela não só ela dá a possibilidade de desenvolvimento, de produção artística, de enriquecimento de um povo, de identificação de um povo, como também ajuda a população, a comunidade LGBT, também a se ver, a se enxergar, a ter voz, a ter vez. Porque o único espaço, muitas vezes, por exemplo, você vai para o esporte ainda é um espaço com muito preconceito ainda para a comunidade LGBT. Na escola, tem lá o preconceito com a comunidade LGBT. E aí, assim, tem razão, né? A arte ainda ainda bem que tem essa abertura maior, então tem mesmo que desenvolver e garantir. Eu acho que a arte é um espaço em que as pessoas têm a possibilidade, né, de se ver, de se enxergar, de colocar tudo que está guardado para fora. Então, e o Estado tem que possibilitar, sim, isto, porque isto é possibilidade de desenvolvimento humano, de garantia de dignidade de vida humana. Nós, do coletivo, super apoiamos e acreditamos que a cultura, principalmente, repito, para nós é primordial isso, a questão da periférica, né? Então, para nós, a defesa da cultura periférica para a população LGBT, ela é fundamental.
Bom, vai ficar com crédito. Deixa eu marcar aqui. Sobraram 45 segundos. Bom, agora a pergunta, então, para o Zenildo. A pergunta dele. Então, Cíntia, desliga de novo seu microfone, por favor. E, Zé, a sua pergunta é a seguinte: diante de tanto ódio e LGBTfobia, inclusive por pessoas que se dizem cristãs, o que você tem a dizer? Bom, nós do coletivo, nós somos um grupo que temos diversos membros de diversas religiões, e isso é um grande diferencial dentro do partido Socialismo e Liberdade, o que é mais comum, até em todos os setores da esquerda, você ter mais grupos de ateísta, né? E nós temos um grupo dentro do PSOL, o coletivo é do PSOL, que é praticamente oriundo de grupos e movimentos dentro de uma perspectiva religiosa mais progressista. Então, nós temos cristãos, católicos e não católicos, nós temos o bandista, candomblessista, então, nós temos esse grupo, que a gente reivindica, Denise, na verdade, a gente reivindica o que foi nos tirado, o que esse governo tem nos tirado, que é o verdadeiro conceito de um ser humano que teve sua trajetória, o seu mártir em dedicação à vida das outras pessoas, as vidas das viúvas, das pessoas com deficiência, de todos excluídos daquela época, e foi nos tirado, assim como nos tiraram os símbolos da cor da bandeira do Brasil, né, que hoje a gente fica até com vergonha de usar, porque nos tiraram isso é da pátria brasileira, nos tiraram, agora também querem tirar o Jesus Cristo, que nós acreditamos que é aquele homem que veio para amar, e não para transferir ódio, e não para determinar preconceitos, e não para julgar pessoas pelo que ela gosta ou gosta, pelo que ela veste ou deixa de vestir. E aí eles estão ocupando deste argumento, tirando de nós, inclusive, a possibilidade constitucional, as pessoas LGBT, de manifestar a sua fé. A fé é um direito fundamental. Ter fé e não ter fé faz parte da dignidade humana. Muitas vezes, a comunidade LGBT quer e precisa dar respostas para a sua vida, e às vezes encontra na religião resposta. Só que, ultimamente, há muito tempo, nós temos encontrado o quê? Temos encontrado ódio, tem encontrado crime, porque a homotransfobia é crime, temos encontrado situações que o espaço que poderia ser um espaço para acolher essa pessoa que está precisando naquele momento para poder se entender, compreender a sua trajetória de vida, se compreender, se aceitar, vai para a igreja e é condenado, é pedrejado, e é negado o seu direito de manifestar a sua própria fé. Então, nós do coletivo manifestamos e vamos fazer um mandato que faça defesa pela diversidade religiosa e pelo direito das pessoas LGBTQI+, professarem a sua fé. Ou não, professarem ou não, seja no espaço católico, evangélico, candomblessista, espírita, não importa. Importa que o espaço onde ele esteja tem que ser garantido o direito e a dignidade de exercer a sua fé. Então, nós defendemos isso. Por quê? Para muitas dessas pessoas, a fé é fundamental, é importante. E a gente conhece muitas pessoas da comunidade LGBT que, lamentavelmente, tiveram que sair das suas igrejas, tiveram que sair dos seus espaços de manifestação de fé, dos seus amigos, porque tinha o olho torto, porque o pastor ou o padre faziam comentários preconceituosos, né? E essas pessoas hoje estão aí na sociedade, muitas vezes desejando manifestar e vivenciar a sua fé, essa fé que a gente fala, a fé que move a gente, que faz a gente transformar, lutar por uma sociedade mais justa, muitas vezes é negado esse direito. Então, o coletivo Direito para Quem tem também como premissa essa defesa da diversidade religiosa para a população LGBTQIA+.
Muito bom. Cíntia, você quer comentar? Por favor, Gostaria. 2 minutos e meio, tá? Sim, senhora. Gostaria. É de fundamental importância. Nós também defendemos, principalmente, além da liberdade religiosa, o Estado laico. O que acontece é que tem uma parcela, né? Não é toda a comunidade religiosa cristã, mas tem uma parcela fundamentalista, tanto de evangélicos quanto de católicos fundamentalistas, que faz uma leitura totalmente equivocada, oportunista, seletiva do cristianismo e que é totalmente distante da mensagem do Cristo, que era de acolhimento, amor e perdão. Isso está lá no Novo Testamento. Eu não sou religiosa, mas estudei bastante, como todos nós. Eles fazem uma leitura, eles pegam lá um versículo do Levítico, só um, né? Porque logo no seguinte bom, e assim, é de fundamental importância a gente lutar contra esta onda de fundamentalismo, porque o que eles pregam é uma espécie de nova Inquisição. Eles querem o controle dos nossos corpos, dos nossos comportamentos, da nossa vida e principalmente da nossa conta bancária, essa que é a verdade. E eles estão muito organizados. Isso que é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, porque vocês veem que tem a jogadinha lá do novo juiz do Supremo, já para rever a lei da LGBTQ-fobia, né? Aquela que o STF fez. Tá jogadinha. Essa Damares é uma pessoa, eles estão super organizados. Por isso que eu digo, o momento que a gente está é um momento sério, que a gente realmente está correndo risco. Se a gente não se articular agora, se a gente não for para cima, nos mobilizarmos, ocuparmos os espaços de poder e impedirmos a movimentação dessa gente, a gente está correndo risco de perder a liberdade, a segurança, a democracia e todos os direitos, porque a intenção deles é revogar os direitos e fazer com que o fundamentalismo é nosso, sim, com certeza. Muito bem. Deixa eu só marcar aqui o tempo. Bom, pessoal, agora mais uma propaganda. Aperte 50 e vem. Bom, com relação à moradia, um dos itens é criar parcerias com casas de acolhimento organizadas por pessoas LGBTQIA+, que é super importante e volta para coisas que foram faladas lá no começo, né, do debate, que muitas vezes as pessoas acabam até sendo expulsas de casa por conta do preconceito da própria família, e se não tem um lugar aonde serem abrigadas, se não tem uma casa para onde ir ou um espaço de acolhimento, a pessoa vai parar na rua, né? Bom, agora o quarto bloco é de considerações finais. Eu vou fazer as contas aqui com os devidos ajustes e descontos, né, que a gente tem, então eu não sei quantos minutos ainda serão. Eu vou avisar quando estiver faltando 30 segundos, tá bom? Quem começa dessa vez é o Zé Nildo. Muito bem. Então, eu quero agradecer desde já o convite do setorial, agradecer isso, eu faço em nome do Robson, que está por detrás de tudo isso, operacionalizando aqui para nós. Então, quero agradecer também, obrigado, Robson. Mais uma vez, Denise, é um prazer enorme te conhecer, mesmo que virtualmente. E a Cíntia também, boa sorte para nós. Cíntia, estaremos, se Deus quiser, né? E se o povo querer, e eu acredito que o povo quer, teremos lá 2 bancadas compartilhada, coletiva, o Coletivo Direito para Quem e a Diversidade. Bom, quero agradecer aos membros do Coletivo Direito para Quem, que estão assistindo a nossa live também. Nós viemos amar, chegar e fazer. Esse é o lema da nossa campanha. Não vamos polarizar com o gabinete do ódio, nem reproduzir o fake news. Por isso, criamos o gabinete do amor, nós do coletivo, pois onde houver ódio, vamos levar o amor. E é assim que nós vamos transformando e fazendo transformar o espaço político, pelo cuidado à vida das pessoas na cidade de São Paulo. Chegar a promover um diálogo e o espaço público deve ser o espaço para isso, para transformar a nossa realidade, para desconstruir a normatividade estabelecida
nessa cidade. E isso fazer um combate à homotransfobia, à desigualdade e lutar por uma inclusão social para descentralizar o poder, para ter representatividade LGBTQI+, para ocupar os territórios com a participação e decisão democrática das pessoas. Inclusive, nosso mandato coletivo de direito para quem quer fazer isso com Boulos e com Erondinas no poder, portanto, 50 vem. E vamos fazer a política na inspiração da luta de muitas pessoas que já dedicaram a sua vida na cidade de São Paulo pela construção dessa cidade. E muitas dessas pessoas que tombaram foram pessoas LGBTQI+, que tombaram, perderam sua vida simplesmente por serem o que são. Então, por essas pessoas que a gente quer ocupar esse espaço para representá-las, para fazer memória dessas pessoas na luta do cotidiano. E se você se sentir, em algum momento se sentiu assistindo essa live, mais um Zé Ninguém, mais um Zé que foi rejeitado, mais um Zé que sofreu preconceito, que teve que sair da sua igreja por ser o que se é, que teve que sair da sua comunidade, do seu bairro, da sua família, por ser o que se é, você está convidado a ser mais um Zé. Venha ser mais um Zé conosco, com o Coletivo Direito para Quem. Siga-nos nas redes, @zenildo.pessoal, também no site direitopraquem.com.br, tem as nossas propostas. Então, estão todos e todas convidadas com o Zé Nildo, com o Coletivo Direito para Quem, e o meu número é 50456. Olha, você usou menos tempo do que tinha. Eu vou ter que inventar uma pergunta para você. Você não quer falar mais alguma coisa? Senão, depois que a Cíntia falar, se sobrar tempo, eu vou inventar uma pergunta, senão você fala. Isso, se sobrar tempo, você, a gente fala mais. Você ainda tem 4 minutos de crédito, tá bom? Pelas contas aqui. Bom, então agora a Cíntia, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez também a Denise, ao Setorial, a Zenildo, ao Robson, meu companheiro, esse moço bonito aqui, ó, que está fazendo toda a técnica. E eu queria dizer assim que eu acho que assim, o que a gente precisa pensar muito, eu acho que é por isso que estamos todos aqui tão empenhados e tão envolvidos, engajados nessa campanha, tanto do Boulos e Erundina, que vão ganhar, como nas nossas pessoais, é porque o momento histórico pede da gente o engajamento como há muitos anos não pedia. A gente passou eu passei, né? Pela redemocratização, e a gente via um futuro e melhorando aos pouquinhos, não era, né? A gente não estava numa situação boa, mas a gente tinha uma perspectiva de futuro que era de uma melhora. E aí, em pouco tempo, isso tudo desabou e nós estamos aqui todos correndo atrás para impedir e para a garantia da nossa vida, do nosso modo de vida, das nossas escolhas, da nossa orientação sexual, dos nossos direitos como cidadão, de modo geral. O que eu sei que durante esse período todo, que a gente está aqui, eu destaquei só os aspectos ruins, mas também eu acho que tem um aspecto positivo, que é isso, que a gente nunca teve tão junto, a gente nunca teve tão engajado. E eu, pessoalmente, eu aprendi cada vez mais, na minha vida inteira eu venho aprendendo isso de várias maneiras, seja pela experiência como professora, ou nos trabalhos que eu faço sempre em grupo, que a construção, principalmente, a construção para o bem comum e a construção verdadeira, ela se faz coletivamente. Que não tem como a gente fazer uma coisa sem ter uma perspectiva múltipla, uma perspectiva mais rica possível, que englobe todo mundo. É assim, não é possível, não há democracia, não há felicidade possível enquanto um semelhante meu não tiver o mínimo garantido, porque ele é meu semelhante. O que a gente vê hoje é que as pessoas não estão se sentindo parte, né, da comunidade, estão querendo, sim, realmente se destacar, se diferenciar, como grande parte usa, né, uma palavra muito usada, se diferenciar e deixar os outros excluídos de direitos, de cidadania, de felicidade, de saúde, de renda, de tudo.
Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa luta, junto com vocês, porque eu tenho certeza que nós vamos vencer, porque o que é verdadeiro, o que é bom, vai encontrar seu lugar. E aí, hoje à tarde, por um acaso, eu estava conversando com uma amiga, e ela me mandou um negocinho, que é uma frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que eu acho que tem a ver aqui, estava na conversa, me lembrei. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E nós estamos tendo coragem, e temos que ter coragem, porque é uma questão de vida e morte, de princípios, de liberdade, de tudo que é caro, de tudo que sem essas coisas, a vida não tem sentido para nós. Então, eu acho que estamos aqui juntos, nós aqui como membros da comunidade LGBT, como membros da esquerda, temos que nos fortalecer uns aos outros. E se você for eleito, eu vou te ajudar. Né? E a gente tem que realmente fazer dos nossos gabinetes, que eu tenho certeza que nós vamos vencer, Zé Nildo, eu e você vamos ter gabinete um do lado do outro, temos que acolher a comunidade trans, travesti, negros, periféricos, dentro do gabinete. Isso faz parte da agenda Marielle Franco, que nós também subscrevemos, que tem muitas iniciativas muito legais. Então, tudo isso de ruim que aconteceu também teve como resultado, como consequência, o nosso maior engajamento, a nossa maior potência. Então, eu quero agradecer, convidar todos a conhecer as propostas do Coletivo Diversidade SP, onde temos Vinícius Lopes, que é do Jardim Ângela e vem com as pautas de transporte e urbanismo, professor Robson, que é de Arthur Alvim, que vem principalmente com a pauta da educação, nossa, em memória, Amanda Maffi sempre vai estar presente, aquela moça ali sou eu, do cabelo curto, e a pauta LGBTQIA sempre à frente de tudo. Então, convidar todos a conhecer o Coletivo Diversidade nas nossas redes sociais, nosso número é 50-350, bota na gente, vem com a gente. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Dessa vez sobre o tempo. Peraí, é uma loucura essa neurose de controle do tempo, né? Peraí que eu já vou fazer a conta aqui para ver quanto que ainda tem para o Zé. 21 e 20. Zé, você tem 3 minutos para falar. Quer fazer alguma pergunta específica, Denise? Então, você pode falar sobre o que você quiser, mas se fosse para eu perguntar, eu perguntaria, além de você, quais são as outras pessoas que estão no coletivo, no Direito para Quem, que também fazem parte da nossa comunidade LGBTQIA+. Mas essa é só uma pergunta que você não precisa responder se você tiver outro assunto. Não, perfeito. Posso sim responder. O nosso coletivo, ele tem mais de 50 membros. Então, a gente tem uma candidatura que a gente, para não confundir com o que as pessoas costumam falar de candidatura coletiva, nós estamos chamando de compartilhada para não fazer essa mistura. Então, é Zé Nildo com o coletivo Direito para Quem? Porque o coletivo é muito grande. Então, nós não temos especificamente pessoas que a gente chamaria, que, por exemplo, no modelo da bancada ativista, né, hoje mandato ativista, chama de co-deputados e alguns estão chamando de co-vereador. Nós não optamos por esse modelo. Nós optamos por um modelo do coletivo enquanto instituição e o coletivo escolheu o Zé Nildo para estar na urna. Dentro do coletivo tem diversas pessoas, são nomes mais... praticamente uns 40% do coletivo são da população LGBTQI+. Bom, respondido isso, eu queria terminar com um poema. A Cíntia nos provoca isso, Cíntia, e como a cultura é fundamental, né, Cíntia? Então, um pouquinho de cultura aí para a gente finalizar e encher nossos corações de esperança, porque tem revolta. Então, transformar nossa revolta em esperança.
Por que o espanto com a forma do beijo? Beijo é beijo. Beijo é gay quando dá ibope na Globo? Beijo é beijo na Paulista, na Funchal. Por que não pode beijo gay em palco de sarau? Pois é poeta, a coisa vira mal. A poesia está na praça, mas a mentalidade está no quintal. Por que o espanto com a força da juventude? Nossos jovens estão sendo exterminados pela cor, pela dor e agora pelo amor. Pelo amor de Deus, de um Deus macho, patriarcal, vingativo, neandertal. Nossa juventude está sendo torturada pela má educação, pela má fé da nação, que insiste em confundir formação com formatação. Por que o espanto, se a água está escassa? Já ouviu o lamento nordestino? Que desgraça! Quanta sede meu povo passou, água nem na cabaça. Trocou o sertão pela promessa de vida, trocou a falta de chuva pela terra prometida, hoje se afoga nos pantanais e para manobra virou massa. Agora reza para não chover nessa bagaça, enquanto o governo aumenta a taxa e faz pirraça. Por que o espanto, se meu corpo não te agrada? O corpo é meu, eu transformo, transgrido, transpasso, passo glitter, faço pose, dou close em qualquer espaço. Porque só posso ser aceito como ativo, machinho, disfarçado. Ai, não pode ser afeminado, mas pode ser mulherzinha por hétero incubado? Por que o espanto com meu canto, com meu tambor? Por que se incomoda com a minha reza, o meu amor? Se faço ladainha, peço a benção pro Prajé e pro Xangô. Salve o povo Cariri, Ganexá, Pachamá, Nação Nagô. O meu canto é liberdade e tu não é mais o meu senhor. Porque o espanto com minhas palavras, não conto novidades, não tenho mais mordaça. Ai, 5 nem de graça. Tá incomodado? Então disfarça. Os cães ladram e a caravana passa. O que tenho é o microfone aberto na praça e na live. Poesia, cachaça e fumaça. E aqui fica um recado pros parça. Meça seus preconceitos, parça. Boa noite. Muito lindo. Nossa, tivemos participações culturais hoje, adorei. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer demais em nome da Setorial a participação de vocês. Foi muito produtivo, realmente foi ótimo. Acho que todo mundo deu para conhecer bastante as propostas. E lembrar que todo mundo precisa apertar 50 também, né? Além de votar nos nossos coletivos, nas nossas candidaturas LGBTQIA+. Obrigada, pessoal. Boa noite e sexta-feira tem mais.